Estou falando com vocês, esses nomes, eu não queria ter falado. Só de eu ter falado, gravado o áudio, eu não consegui gravar o vídeo. Aí eu gravei o áudio. Assim que eu mandei o áudio, minha gata pulou em cima da minha Bíblia, rasgou minha Bíblia, do nada. Olha aqui. Olha. Eu tô falando com vocês, gente, que essas coisas é muito sério. É muito sério. Eu acredito em você. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Boa madrugada, boa vida para nós, verdade? Hoje nós temos aqui um relato muito forte de uma das nossas inscritas, que ela vem compartilhar. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Porque estamos falando desse mundo, esse mundo espiritual, que às vezes a gente não presta atenção, mas que é preciso prestar atenção, não é verdade? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o sangue, né? Não é contra a carne, mas é contra os que as coisas, né, espirituais, né, que nós não vemos, mas ela existe. Mas Yahweh está presente, né? Yahweh chamar, né? Yahweh Jireh, Yahweh Rafá, Shalom, está presente em nossas vidas, né? 366 vezes, né? Está escrito na Bíblia, né? Não temas, eu sou contigo. Se inscreva, deixe seu like. Então estamos no quadro, né? Eu acredito em você. Nós vamos estar falando do quê? Né? Vamos estar falando o porquê nós temos que nos revestir da armadura de Deus, né? A referência está lá em Efésios 6, versículo 10 ao 17. Irmãos, por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus? Porque nós temos que buscar nesse mundo aí que nós estamos vivendo, né? Nós temos que buscar o dom do discernimento do Espírito. Mas não basta discernir, não é verdade? Nós temos que ter a ousadia espiritual, o poder dos altos céus, né? João 15:5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito de Deus que se move em nós, né, é que faz todas as coisas. Então não basta discernir, nós temos que nos revestir do Espírito Santo, do poder dos altos céus. Atos 19, do 1 ao 6, diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, né, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, né? Mas, de certo, este povo que crê, né, na palavra de Deus, que crê na graça, na aliança da graça, né, naquele que vive, né, que está vivo, né, no Jesus Cristo ressurreto. Então ele diz assim, dizendo ao povo que creram
naquele que vinha depois dele, a saber, este Jesus. Vou repetir. No versículo 4, disse-lhe Paulo, João, né? Ele realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, né, foram batizados em nome, o quê? Do Senhor Jesus Cristo. Não foi nas águas, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam que em línguas como profetizavam. Então vocês vão vendo aí o contexto, mas cheguem até aqui o versículo 11 que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem que aos enfermos lenços, aventais, né, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades iam sendo saradas das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas, né, ambulantes, tentaram invocar o nome. Paulo fazia, né, porque eles tinham o mover do Espírito ali com ele, não é verdade? Mas eles tentaram invocar o nome do ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que? Possessos de espíritos malignos, dizendo: eu conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, né? Eles não tinham confiança, né? Então, esse Jesus que o Paulo prega, né? Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Né? Vós quem sois? Então aqui diz que o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, que nós viemos ser obreiros aprovados, né? Aprovados de que não tem que se envergonhar da palavra de Deus e que não venham se refugiar, né? Se refugiar dizendo, como aqui eles disseram, eu venho aqui em nome do Deus de Paulo, né? Não, o Deus é nosso Deus, é o nosso Pai, na verdade, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Então nós temos que ter o discernimento do Espírito e ter a ousadia do Espírito, porque ele disse: eu não temas, eu sou contigo, eis que eu estou convosco todos os dias. Então nós cremos, né, que este mover que se move em nós é o Espírito de Deus, é o reino de Deus que está dentro de nós. Então, para concluir essa nossa mensagem, vocês vão a Atos, capítulo 17, né? A partir do versículo 16, que vocês vão estar vendo ali no versículo 23, dizendo assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, Paulo disse, né, aos religiosos, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Então vocês leem esse texto e contexto, vocês vão entender que os religiosos, né, ali de Roma, né, do Império Romano ali, eles adoravam o Deus morto, né, adoravam o Deus da história. Então ali Paulo estava trazendo, né, o Jesus Cristo, o vivo, do qual hoje muitos ainda não compreendem e vivem venerando e vivem anunciando a morte, né, daquele que veio trazer vida e vida em abundância para nós, né? Então,
aqui no versículo 19 diz assim, ó, então tomando consigo, o levaram era pago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então levaram Paulo, né, ali um pequeno julgamento ali, perguntando que nova doutrina é essa que ensinas? Então, quando nós estamos falando dessa aliança da graça, porque nós sabemos que Deus conduziu o povo, né, governou o seu povo. Quem estuda na escola bíblica aprendeu que Deus governou o seu povo por dispensação, por alianças. E sabemos que estamos na aliança eterna, né? A graça de Deus, não é verdade? Efésios 2:8. Então, quando nós fica insistindo em falar desta aliança eterna, que nós não queremos estar voltando a rudimentos passados, a lei passada, né? Porque está escrito em Mateus 11:13, a lei e os profetas, né, foram até João, né, profetizaram até João. Hoje o que passa disso é apenas ler número, adivinhar número de CPF. Mas nós estamos entendendo que nós estamos na dispensação da graça, nascemos nela. Nós não nascemos na dispensação, naquele modo de governo da lei. Nós nascemos no modo de governo da graça. Estamos no reino de Deus, no reino espiritual. Então, o que acontece? Ali Paulo, que estava naquele governo ainda da lei, né, na transição da lei para a graça, ele recebeu, né, aquela instrução para trazer a palavra da graça. Então ali, quando ele estava ali falando, é claro, eles não estavam entendendo e estavam achando que Paulo estava trazendo uma doutrina nova, não é verdade? Como nos dias de hoje, quando a gente insiste em falar da aliança da graça, trazer o povo não para um Deus morto, um Deus que faz isso e aquilo outro em memória, mas um Deus vivo e eficaz, que diz que eis que eu estou convosco todos os dias, eu não vou deixar vocês órfãos, está conosco, não temos, eu sou contigo, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É neste Deus que nós temos que olhar, né? Salmo 121, é do alto que nos vem o socorro, né? Vem a alegria e tudo que existe, né? Para a vida e vida e abundância que nos foi dada, né? Já foi consumada para nós. É só crer, receber, tomar posse da palavra. Então aqui ele disse, né? É outra doutrina, né? Aqui ele estava no julgamento, né? Paulo estava ali em Atenas e eles estavam ali achando. Aí Paulo disse, ó, posto que nos traz nos ouvidos, né? Versículo 20 de Atos 17. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso, que venha a ser. Hoje, entendeu? É porque o povo ainda quer estar vivendo em religiosidade, né? É lá Hebreus 5:12, querem viver só de leitinho, né? Então, não aceitam a palavra da graça, de libertação, né? Do véu que foi rasgado, né? Não tem mais intercessor, o único intercessor é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso altar, não é verdade? Então, ele é a nossa luz, está lá em Atos 22, versículo 8. Jesus Cristo hoje é luz, né? Ele não é nenhum Deus morto, como está lá em Atos, ali, aqui em Atos 17, que no versículo 23, do 22 ele disse assim, então Paulo, levantando-se no meio dali deles, disse assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, vocês são muito religiosos, né? Tudo bem, né? Vivem por tradição, costume, porque aprendeu assim, assado, vive por ritual, tem que fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, entendeu? No 23, porque passando e observando o culto de vocês, né, o vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está escrito um Deus desconhecido, pois esse que adoras sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então nós anunciamos Jesus Cristo, né? Vocês anunciam Jesus de Nazaré. Vocês anunciam, né, a morte, outra morte, né? Porque em Hebreus diz que ele morreu de uma vez por todas, não é verdade? E se ele está vivo,
né? A carne, o Jesus homem histórico, né? Foi de uma vez por todas que ele veio, ele parecia um cordeiro, santo, ele pagou o preço, né? Ele venceu a morte, ele venceu, né? Tragada foi a morte pela vitória, foi ou não foi? Não é verdade? Então para que ficar anunciando morte de quem não morreu? Né? Para que ficar fazendo em memória ritual que veio lá né? Rituais que veio lá dos judaizantes, depois passou por Roma, né? Passou por Roma ali que trouxe aqueles dias desse que está escrito aqui, né? Ele velando um Deus desconhecido, né? Um Deus desconhecido. Porque o Deus verdadeiro, o Deus vivo e eficaz, para eles era um desconhecido, né? Esse Deus espiritual, Deus é espírito, mas eles queriam adorar esse Deus que está de braços abertos, humilhado na cruz, né? Então, até nos dias de hoje, eles querem estar relembrando, vivendo, não como história, mas como doutrina, né? Como doutrina. Então, toda palavra é inspirada para ensino, não para doutrina. Toda palavra não é inspirada para doutrina, para ensino, né? Porque há texto e contexto. Texto sem contexto é pretexto para a heresia, para não se aprender, para não sair do leitinho e não crescer. 1 Coríntios a 12 diz a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então vamos estar crescendo na graça e no conhecimento e vamos prestar mais atenção uns dos outros, né? Então, a esse Deus. Então, 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo, gente, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é verdade? Lá em Mateus 24, Jesus anunciou que a derrubada do templo, né? Que no ano 70 foi a Parousa, e então foi derrubado o templo de Jerusalém, a casa do tesouro. Mas o homem veio e arribou tudo e ficam venerando em nome de Deus. Não é verdade? Mas vamos prestar atenção. Então, agora nós vamos estar ouvindo, né? Mais um relato nesse quadro. Eu acredito em você. Estou falando com vocês, esses nomes, eu não queria ter falado. Só de eu ter falado, gravado o áudio, eu não consegui gravar o vídeo. Aí eu gravei o áudio. Assim que eu mandei o áudio, minha gata pulou em cima da minha Bíblia, rasgou minha Bíblia, do nada. Olha aqui. Olha. Eu tô falando com vocês, gente, que essas coisas é muito sério. É muito sério. Aí comecei a ver muitos vídeos dele e de outros, esses judeus messiânicos também, que é pessoas que saem da igreja e agora se consideram judeus messiânicos. Aí comecei a fazer estudo com eles, participava de lives, assim, vendo as lives, e também tinha grupo de WhatsApp. Aí comecei a fazer estudos, né? E aí eu acabei aprendendo que Jesus não é o nosso Salvador, que ele é só um profeta, né? Aprendi com eles que Jesus não é o próprio Deus, tudo eles falam isso. E também que o nome de Jesus é um nome de porco, Deus me perdoa falar, porque não é. E que a gente estava invocando o nome errado. E se a gente invocasse esse nome errado, a gente não ia ser salvo. E vinha com aquelas ideias, né? Esses pessoal. Aí eu acabei aprendendo a fazer minhas orações com Yahusha ou Yahushua. Eu nem gosto de ficar falando esses nomes. Tá repreendido. Aí, eu comecei a fazer minhas orações, igual eu fazia, e acrescentar esse nome. Eu não falava mais Jesus. E todo dia, quando eu ia fazer minha oração na hora de dormir, eu falava esse nome, né? Em nome de Yahusha. E Deus também não falava mais, porque se falava que esse nome de Deus também estava errado, o nome do Pai Criador, né? Aí eu troquei isso tudo. E Yahusha, né? No caso, em nome de Deus e de Jesus. Aí, teve um dia à noite, que eu estava dormindo, e eu senti uma presença horrível, não vi quem era. E quando eu vi, eu estava fora do corpo, flutuando em cima da cama. Eu me vi deitada, meu marido, minha filha. E quando eu me vi deitada, eu levei um susto, né? Que já tinha acontecido isso comigo quando eu era pequena. Tinha uns 7 anos, uma vez aconteceu isso, mas depois não teve mais esse tipo de coisa. Aí eu me vi flutuando e eu ao mesmo tempo meu corpo dormindo. E depois que eu vi isso, eu fui parar numa tumba. Tipo num cemitério, eu estava dentro de um buraco. E do lado de fora tinha 2 demônios me olhando, imensos, com o corpo de aranha e a cara de morcego.
e eles começaram a jogar terra em mim. E eu fiquei apavorada, perdendo minha força, perdendo o ar, e comecei a gritar socorro. Aí eles ficavam rindo de mim, e eu comecei a chamar o nome de Yauxa para me salvar. Yauxa, me salva, me ajuda. E Yauxa, que tava esses nomes, né? E nada. Aí que eles riam mais de mim, os demônios ficavam rindo mais de mim, e me jogavam mais terra. Aí eu fiquei lá e fiquei gritando e o tempo todo e já não estava mais aguentando gritar esse nome, né? E foi por fim que eu resolvi chamar o nome de Jesus. E quando eu chamei Jesus, ele me tirou daquele buraco, me trouxe de volta. Eu não vi, mas eu sei que foi ele, porque na hora que eu falei o nome dele, ele me tirou de lá e eu voltei para o meu quarto. Mas quando eu fui tentar voltar para o meu corpo, eu não conseguia passar. Eu tentei passar pela cabeça, não consegui. Eu tentei passar pelo meu umbigo também, eu não consegui. E foi aí que eu tive a ideia de tentar entrar pelo meu pé. E o meu corpo estava deitado lá na cama com minha filha e meu esposo. E meu corpo estava muito estranho. Eu via aquele corpo deitado, parecia um boneco. Ao mesmo tempo que meu corpo parecia um balão inchado, parecia também uma pedra pesada. Aí eu tentei entrar pelo pé. E foi aí que eu consegui voltar pro corpo. Mas quando eu voltei, eu estava sentindo muitas dores, principalmente na barriga, que é onde que eu mais tentei entrar, que era pelo umbigo. Eu senti muita dor. E acordei minha esposa apavorada, contando o que tinha acontecido, e fui orar. E mesmo assim, eu não entendi que era por causa desse nome que eu estava invocando, e continuei fazendo oração por esse nome. E tinha aquela dúvida no coração: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo para o caminho certo? Sair da igreja, porque eu achei que eu estava fazendo tudo errado, que esses pessoal, eles mandam a gente sair da igreja, falam que as igrejas, todo o sistema faz parte da Babilônia. Hoje eu não concordo com isso, porque existem os servos fiéis de Deus, existe a igreja séria, existem pastores sérios que estão buscando a verdade, que estão buscando alma, salvando alma. Então, hoje em dia, eu voltei para a igreja, e estou numa igreja muito séria com um pastor que é servo de Deus, fiel. E vou continuar, enquanto eu estiver nessa terra, vou continuar servindo a Deus, vou continuar indo na igreja. Aí eu lembro que passou algumas semanas e eu continuei falando esse nome nas minhas orações. Aí teve um dia que eu tive outra experiência horrível. Apareceu na beirada da minha cama de noite outro demônio. E esse tinha uma capa preta, estava todo de preto. E o chapéu dele era um triângulo em cima da cabeça também, preto. E ele tinha uma capona preta. Aí ele apareceu na beirada da minha cama. Mas eu via espiritualmente, eu estava tipo dormindo e acordada ao mesmo tempo. É algo muito estranho que eu não sei explicar. Na hora que ele apareceu, ele me jogou dentro de um labirinto. Era um labirinto, igual de jogo, sabe? Eu corria para um lado para o outro e não achava saída. E aquela presença atrás de mim. E ele ficava atrás de mim, fazendo medo. Aí eu lembro que eu fiquei gritando esse nome, Yauxa, e parece que quanto mais eu falava esse nome, mais as coisas ficavam pior. Mais apavorado eu ficava, mais ele ria de mim, mais ele ficava atrás de mim. E eu correndo naquele labirinto, não achava saída. Aí eu resolvi, e de novo pensei, aquele dia deu certo, quando ele me jogou num buraco, agora provavelmente vai dar certo, porque esse nome Yauxa não está me ajudando em nada, pensando comigo, né? Aí eu chamei para Jesus. E aí veio uma nuvem branca, saiu uma mão imensa dessa nuvem. Só vi essa mão e essa nuvem de novo, não vi Jesus. Essa mão saiu de dentro da nuvem e me tirou daquele labirinto. E aí eu fui parar numa janela, olhando para o céu, e nisso eu já estava de novo no meu quarto. E quando olhei para o teto, estava tudo rodando. Eu estava tonta, com o estômago embrulhando. Tava uma sensação muito ruim, aquele clima pesado dentro do meu quarto, tudo gelado, tava horrível. Aí eu acordei apavorada e chamei meu marido de novo, o meu esposo. Eu falei com ele o que tinha acontecido. E eu fui tentar levantar da cama, mas estava tudo rodando para pegar um copo de água. Aí ele foi levantar e ele também começou a ficar do mesmo jeito que eu. Ele começou a passar mal, ficar tudo rodando e o estômago dele doía também. E ele falou: nossa, você tá buscando coisa errada e tá me atingindo, você tem que parar com isso, você tem que parar de ficar vendo vídeo errado na internet. E falou até na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Na hora que eu dei uma melhorada, eu fui beber uma água e fiquei pensando em tudo isso que aconteceu e vi que eu tava fazendo mesmo errado.
Aí eu orei no nome de Jesus. E aí eu fiquei uns dias refletindo, e pedindo a Deus uma direção. Aí eu saí desses grupos e parei mesmo de fazer esses estudos e voltei a chamar o nome de Jesus. Eu busquei nas minhas orações, que foi o nome que me salvou, que me resgatou. E salva até hoje muita gente, resgata muita gente, liberta, cura, transforma. Esse nome é que salva, Jesus. E depois dessas experiências, nunca mais eu caí nesse engano, nunca mais eu caí nessas heresias. E graças a Deus, voltei para a igreja e estou firme com Deus. E esse é o meu relato, eu queria passar. Eu tentei fazer um vídeo, mas eu não consegui. E fiquem todos na paz de Jesus. Eu recomendo para você que está me ouvindo agora, né? Em especial para você, o Salmo 27. Tem uma história, não é à toa que eu estou repartindo, compartilhando, né? Partindo esse pão, né? Jesus é o pão da vida e eu estou partilhando este pão, Salmo 27, né? Não só ler, mas ore em voz alta, porque assim foi me falado uma vez que eu estava em situações difíceis e realmente foi de Deus, porque ali, num piscar de olhos, eu não tinha mais a dificuldade que eu estava, e por obedecer a estar orando esse Salmo 120, o 27, tá bom? Salmo 27. Paz, irmã. Muito obrigada aí pela dica. Pode deixar que eu vou começar a fazer isso de manhã assim. Na hora de dormir eu tava sempre, eu até sei de qual o Salmo 91, sabe? Eu sempre tô orando de manhã, porque eu tinha umas perseguição de demônio aqui desde os 6 anos, que eles ficavam me sufocando. Também é outra história que eu posso contar depois, que é uma libertação que eu tive de demônios, que era desde meus 6 anos. Eu só tive essa libertação depois que eu me converti, que deve ter quase 5 anos que eu me converti. Antes desse tempo, era desde os 6 anos, uma luta espiritual todos os dias na minha vida. Já pensei até em tirar minha vida de tanto que eu era atormentada. Uns demônios que vinham de noite e eles me sufocavam e me prendiam, sabe? Eu não conseguia gritar a ninguém. Eu estava acordada, mas eu não conseguia levantar, porque eu tirava a minha força e tirava a minha voz. Ainda tem isso que eu posso contar depois. Eu sou um pouco, assim, eu tenho um pouco de vergonha de gravar essas coisas, vídeo, tanto é que meu canal eu nem fiz nada ainda dessas coisas, só tem vídeo de música que eu gosto de louvar, né? Mas é uma coisa que eu também preciso depois passar meu relato, porque eu acho que pode até ajudar muita gente, que às vezes pode estar passando a mesma coisa que eu passei. E eu só consegui me libertar depois que eu converti. Aí uma irmã tinha me ensinado a orar o Salmo 91 todo dia, em voz audível, em voz alta, sabe? Porque eu tinha muito tormento na hora de dormir. Aí esse salmo, eu já sei até de cor, ele já faz parte da minha vida. Praticamente todos os dias eu oro ele, mas esse aí eu não sabia, o 27. Pode deixar que eu já vou até olhar aqui como é esse salmo e já vou acrescentar quando eu acordar de manhã. Então, uma conclusão aqui, eu digo para vocês, eu escrevi assim, o nome de Jesus veio o quê? Dos romanos, né? Um nome aportuguesado, que o mundo consagrou como o nome do Filho de Deus, não é verdade? Gente, em 1515 foi que saiu a letra J, até 1515 não existia, né? Não existia. Então não existia nenhum nome com a letra J. Então foi criado este nome, né? Este nome, mas o que vale é a intenção, não é verdade? A intenção. Está lá, Atos 17, né, versículo 16, a partir do 16, então vocês não esqueçam de estar lá vendo, né, até o versículo 23, até o versículo 28, que vão estar vendo ali. O Deus desconhecido, né, eles conheciam aquele Jesus que foi criado ali, né. Temos ali um estudo para quem quiser estudar sobre o que é Mitra, né, o mitraísmo, tem o gnosticismo, muita coisa para se estudar, para quem gosta de buscar, tá buscando conhecimento. Enfim. Então, não temos como expressar o nome de Deus, né? O tetragrama, né? Que é YHWH, né? Então, o mais chegado que nós falamos é Yahoo, que é Deus,
e Yahushua, que é Deus Salvador. Eu costumo dizer, quando estou lendo a Bíblia, aonde tem Senhor, eu falo Yahweh, porque isso me veio aos meus ouvidos uma vez que eu estava estudando a Bíblia, né, que eu estudo sempre. Então eu estava lendo a Bíblia, então me veio aos ouvidos. Todas as vezes na Bíblia que você vê a palavra Senhor, porque Senhor era Baal, Senhor é qualquer um. Então falou, você fala Yahweh. Então eu falo Yahweh, né? Porque veio me falou nos meus ouvidos e eu obedeço. Então eu não falo Senhor, onde está escrito Senhor. Eu falo Yahweh. Então vamos fortalecendo o nosso canal aí, né? Fortalecendo o nosso canal, se inscreva, dá o joinha, né? Compartilha um com o outro, comente, né? Vamos interagir e vamos para frente com este quadro. Eu acredito em você.